A gente fica preso nas aflições. E aí o que a gente começa? A fazer as batalhas. E as batalhas começam aonde? Na nossa mente. É o primeiro lugar que começa as nossas batalhas. É na mente, não é? Então eu vou contar rapidamente, irmãos, um testemunho de algo que aconteceu comigo há muito tempo, quando nós morávamos ainda em Almada. Para os irmãos verem, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu não gosto de passar essa imagem mentirosa que muitas vezes acontece, né? Não porque é da minha parte querer passar, não gosto de passar. De achar que, por exemplo, a esposa do pastor, nossa, ela sim, tá tudo bem com ela. Graças a Deus, irmãos, hoje tá mesmo. E a gente tem que estar bem a cada dia. Mas teve momentos na minha vida que eu não estava bem. E eu estava fazendo a obra do Senhor junto com meu esposo, né? Mas eu tinha imaturidade, eu não tinha alcançado ainda a maturidade que eu tenho hoje. Como eu ainda não alcancei a maturidade que eu vou ter amanhã, certo? Então é devagarzinho, devagarzinho a gente vai alcançando maturidade, vai entendendo as coisas que vão acontecendo. Então, devido ao sofrimento, devido às provas, devido às lutas, às dificuldades que eu passei lá em Almada, lá por volta de 2007, 2000 e tantas, né? 2007, 2005, 2006, por aí. E foram pancadas mesmo, uma atrás da outra, muita pancada. Os dias eram difíceis. E lembrando, eu não tinha sabedoria, eu não tinha experiência e eu não tinha maturidade na altura. Experiência para algumas coisas, maturidade para coisas que eu vivia em outra época, mas não para a altura que eu estava vivendo naquela época. Então o que aconteceu? Eu comecei a enrijecer meu coração. Meu coração começou a ficar rígido, duro, bem duro mesmo. E aí eu comecei a sentir que as minhas orações não passavam do teto, mas eu continuava orando, eu continuava servindo ao Senhor e ainda continuava sorrindo. Todas as vezes que eu ia para a igreja, eu abria um sorriso de orelha a orelha, mas o meu coração estava entristecido. E eu estava muito, muito, muito triste. Entende? Só Deus sabia como eu estava, mas nunca ninguém percebeu. Porque a minha luta não é contra a carne, nem contra ninguém. É contra as hostes espirituais da maldade. E se eu estava sofrendo naquela época, é porque Deus queria ter um relacionamento mais íntimo comigo. Né? Queria que eu amadurecesse. Eu precisava entender a perfeita vontade do Senhor na minha vida e o propósito do Senhor na minha vida. Então, o que aconteceu, irmãos? Naquela época, meu coração ficou muito duro, rígido mesmo, endurecido. E um coração endurecido, quando você tem um coração endurecido, normalmente você levanta uma barreira, um muro de proteção, né? Então as pessoas se aproximam, mas você levantou aquele muro de proteção, porque você já sofreu tanto, já se decepcionou tanto, já chorou tanto com quem você não devia chorar, com quem você não devia se decepcionar, com quem não devia te apunhalar. É tanto sofrimento que você fica assim, você se fecha, você se guarda, você levanta o muro para guardar suas emoções, mas de maneira errada, não é? E por eu estar com o coração fechado, a minha mente não estava fechada. A minha mente era como, sabe, pássaro que voa assim, ó, fica voando em cima da cabeça da gente? E tava fazendo ninho, tava fazendo uns ninhozinhos aqui, sabe? Tava fazendo uns ninhos na minha mente. E o que aconteceu nessa altura? Eu comecei a deixar aqueles ninhozinhos se fazer. E aí eu comecei a pensar. Pensava muitas coisas que não eram pensamentos de Deus. Mas eu achava que era eu que estava pensando. Pensava na primeira pessoa. Eu não sei o que. Eu não. Mas era o inimigo que estava pensando. Eu estava mantendo, irmãos, comunicação com o inimigo. Nossa, a pastora mantendo comunicação com o inimigo? Saiba que você também mantém. E você às vezes nem sabe que você está mantendo comunicação com o diabo quando você acredita nas mentiras dele. Quando ele diz para você que você não é capaz,
e que você não vai conseguir, e que já está tudo destruído, e que já é um caso perdido, isso é manter comunicação com o diabo. Não é? Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas tendo posições muito pessimistas e negativistas, e a gente não entende, mas isso é manter a comunicação com o adversário, irmãos. E era o que eu estava fazendo, e isso foi fazendo com que o meu coração fosse entristecendo ainda mais. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou sentindo a necessidade, irmãos, de passar para os irmãos alguma experiência da minha vida. De coisas que eu passei, eu consegui vencer, consegui superar, certo? Não porque eu sou, nossa, muito capaz. Não, porque de mim mesma eu não iria conseguir. Primeiro, porque Deus me ajudou. Segundo, porque graças ao bom Deus, meu marido, pastor, me ajudou. O Samuel sempre me aconselhou. E nessa altura, irmãos, eu estava quase a caminho de uma tristeza tão profunda, que poderia me levar a uma depressão. E Deus me avisou. Sabe como? Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via todo mundo da igreja de Almada na praia. E eu sozinha num barco. E esse barco ia se afastando da praia. E esse barco, quando chegou lá no meio do mar, eu joguei uma âncora e fiquei atracada lá no meio do mar sozinha. E em cima desse barco tinha uma nuvem bem preta lá. E aí eu tive esse sonho. E olha como começou a ser o meu comportamento dentro de casa sem que eu percebesse. Eu ia arrumar a cama, não tinha necessidade de acender a luz, porque estava meio claro, assim, dava para enxergar. Então eu arrumava meu quarto com a luz apagada. Eu detesto escuridão, gente, eu não suporto. Eu gosto de móvel branco, parede branca, tudo branco, tudo branco. Quero ver luz, eu não gosto de escuridão, nunca gostei. E nessa altura eu não estava me importando se o corredor da minha casa estava com a luz acesa. Eu entrava na cozinha para pegar um copo d'água, eu não acendia a luz da cozinha. Enfim, eu comecei a ter esse tipo de comportamento. Mas então você estava cheia de pecado. Então você estava desviada, pastora. Só pode ser, não tem outra explicação. Não, irmãos. Eu não estava desviada, eu não estava afastada e eu não estava cheia de pecados, entendeu? Eu estava num processo de luta em que muitos de nós entramos. Eu estava em guerra. O meu maior problema é que eu não colocava esse versículo em ação na minha vida. Eu acreditava nas mentiras. Tudo que é verdadeiro, eu não ocupava minha mente com isso. Quando acontecia alguma coisa, ao invés de eu pensar assim, será que é verdade? É verdadeiro? É puro? É de boa fama? Dá algum louvor? Traz algum louvor? Edifica? Eu não pensava isso, eu já acreditava. E isso foi me contaminando ainda mais, ainda mais. Então, irmãos, quando o inimigo vier te entristecer com mentiras, use esse versículo. Né? Nós temos esse versículo, nós acabamos de ler aqui no versículo anterior, que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, nós não conseguimos entender a paz do Senhor, né? Ele guarda o nosso coração e a nossa mente. Ele guarda o nosso coração e a mente em Cristo Jesus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é? Exercitar é um exercício, é levantar guarda todos os dias. Se eu estou bem guardada do meu lado direito, eu não posso esquecer o meu lado esquerdo. Eu tenho que levantar guarda do meu lado esquerdo também. Todos os dias da minha vida. Se a tristeza está batendo, porque está acontecendo alguma coisa na vida, né? No cotidiano, no dia a dia, na vida nós vivemos. Irmãos, quem não está passando luta? Quem não está passando prova? Quem não está sendo provado? Principalmente quando nós temos algo a receber da parte do Senhor. Aí o inferno se levanta para dizer, você não é capaz. Aí você pensa, é verdade ou é mentira? Não, eu sou capaz, porque a minha força está no Senhor. A nossa força está no Senhor, irmãos. Os nossos olhos estão postos no Senhor.
E naquela altura, eu fui entristecendo com esse comportamento. O Samuel um dia chegou em casa e falou, não, isso não está certo. Senta aqui, Adriana. Senta aqui e vamos conversar. E naquele dia eu me lembro, eu fui curada naquele dia, irmãos. Porque eu não sei se ele lembra, mas ele recitou esse versículo para mim. E hoje à tarde, eu lendo a Bíblia, né? Porque eu até tinha tido uma conversa, eu lendo a Bíblia, me veio esse versículo na mente. Eu falei, gente, eu passei por uma situação semelhante. Então me veio tudo que eu passei, toda a angústia, toda a tristeza, todo aquele sufoco. Eu falei, não, eu preciso passar para a igreja, que isso é humano, gente. A gente sofre, a gente passa problemas, lutas, dificuldades, e é aqui na casa do Senhor que nós somos curados. Entende? Se você é casada, né, falando para as mulheres, peça para o seu esposo, me ajuda, eu preciso ser curada. E ele que vai pagar o preço em ler a Bíblia e tomar a posição de sacerdote e curar você. Porque essa é a posição dos homens. Curar as esposas, curar as mulheres. Eu fui curada. Claro que Deus, irmãos, é Deus em primeiro lugar. Mas se o Samuel não tivesse paciência comigo, de sentar comigo e conversar, e me ouvir e chorar. Outro dia, irmãos, eu levantei tão triste, angustiada. Eu levantei da cama, saí da cama, fui do lado dele esses dias, tá? Chorei copiosamente. E ele falou, o que você tem? Eu falei, entende? Aí ele foi lá, me consolou, nem eu sabia porque eu estava chorando, mas sabe o que é, gente? A gente está tão sobrecarregado, nós estamos sobrecarregadas, que às vezes nós precisamos parar, sabe, chorar um pouquinho, sabe, chorar aos pés de Jesus, sair dessa capa de fortaleza. Não, eu sou poderosa, sou forte, eu levo a minha casa no peito. Não leva nada, quem leva a nossa casa é Jesus. A gente coloca ele no centro da nossa casa, ergue a cruz de Cristo, convida Jesus para entrar, se coloca na posição, se humilha diante do Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, porque de nós não temos nada, irmãos, nós nada temos, de nós mesmos nada temos, não temos, irmãos. Então, não dê lugar às mentiras do inimigo. Seja o que for que ele falar na sua mente, seja de um irmão, seja de uma irmã, seja de um casal, seja de uma criança, seja do louvor, seja do irmão que fica no som, seja dos irmãos que pregam, seja de quem for, daquele que entra, daquele que sai, repreende, irmãos, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que a unidade da igreja não pode ser quebrada. E a unidade da igreja, às vezes, é quebrada aqui na nossa. Começa aqui, porque o inimigo ele é sagaz. Quando ele começa aqui, ele já tem um alvo. Ele não só quer destruir a nossa casa, destruir o nosso lar, como ele quer chegar lá na igreja, uma família, um lar destruído. É uma igreja fragilizada, é uma igreja fraca, mas uma família forte, uma família fortalecida no Senhor, uma família aos pés da cruz, uma família que ora junto, esposo que ora com a esposa, todos os dias, é família forte, é família fortalecida, filho que ora com os pais, devocional, irmãos, nós temos que forjar os nossos filhos, temos que forjar, porque imagina só, se o inimigo faz o que faz na nossa mente, que somos adultos, imagina de uma criança. Imagina o que é que o inimigo não faz na mente de uma criança. Já imaginou a confusão? Porque às vezes nós não conseguimos discernir a mão direita da mão esquerda. Então, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que tem louvor, tudo que é de boa fama, sejam essas coisas que ocupem os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Queria chamar aqui a irmã Nadir para fazer essa oração. Nós, nesse momento, vamos entregar as nossas famílias nas mãos do Senhor através dessa oração e a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. Oremos. Pai amado, Pai celeste, ó Espírito Santo de Deus, aqui estamos na Tua presença,
para te louvar, para te agradecer. Ó Senhor, para prestar o nosso culto para ti, Senhor. Ó Deus, por de nada nós não somos nada, Senhor Jesus. Sem o Senhor, Pai, que nos dá força, nos dá graça, Senhor. Dá-nos um pensamento limpo, um pensamento purificado na Tua presença, Pai. Um coração quebrantado, Senhor, na Tua presença, Jesus. Venha mudar, Senhor, os nossos pensamentos, nossos corações, ó Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha fazer presente na nossa vida nesta noite, que o Senhor venha transformar a vida, Pai, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, Jesus. Ó Pai amado, desperta a Tua igreja, Pai, desperta as famílias, Senhor Jesus. Salva, Jesus querido. Ó Pai, dá-nos força, Senhor, para caminhar, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a mente limpa na Tua presença, Senhor. Aqui peço, Senhor Jesus querido, ajuda-nos a caminhar contigo, Pai. Porque, Senhor Jesus, se não for o Senhor conosco, Pai, nada somos, ó Deus. Nós somos pequenos, mas nós temos um Deus grande, poderoso, que pode todas as coisas, Pai. Nós não podemos falar que nós somos pequenos, porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que está junto conosco todos os dias da nossa vida. Que nós possamos clamar a Ti, Pai, que nós possamos buscar mais a Ti, Senhor, constantemente, de joelhos dobrados, Senhor, buscando a Ti, Senhor, que sabemos que o Senhor está prestes a vir buscar o Teu povo, que nós possamos estar preparados, Senhor, para a obra que o Senhor chamar, Pai, que nós possamos estar preparados para subir contigo, que nós possamos ser que nem aquelas 5 virgens, ó Pai, mas que estava preparada para subir com o Senhor, que estava com as suas lamparinas, ó Pai, acesa, Pai. Oh, Jesus querido, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento, Pai, nos capacita, Pai, cada dia mais a Tua presença, Pai, para buscar, Senhor, constantemente, nos desperta, Pai, para fazer a Tua obra, nos desperta, Senhor Jesus, cada dia, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Jesus, nos capacitando, Senhor, e nos ajudando cada dia mais na Tua obra, Pai. Oh, Jesus querido, nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Dá-nos sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e já te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ofertar nesse momento, logo em seguida o presbítero vai estar ministrando a palavra. Vamos ofertarmos, diz a Bíblia, é o Senhor Jesus quem diz em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, ele diz assim: dai, repita comigo, dai, ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Palavra de Deus, né? Vamos fazer isso com alegria. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor e a seguir o presbítero Ezequiel Gomes estará ministrando a palavra do Senhor.